Boa tarde, galera. Alguém já na página? Abriu o Face lá. Ô, Eu tô mãe, vendo. vai começar aqui, tá? Isso. Abriu. Boa tarde, galera. Tá me ouvindo? Abriu. Pronto. Vamos aguardar o pessoal um pouquinho aí entrando pra gente poder começar. Tá ouvindo bem, galera? Tá entrando. A gente vai aguardar só mais uns 3 minutinhos aí. Quando der 4, 5, Felipe, aí a gente começa a esperar um pouco mais a galera entrando. Beleza. As cadeiras escorregam quando eu vejo tô lá embaixo, né? Tá subindo toda hora. Vamos só esperar. Para ver se a galera vai entrando. Vamos entrando, galera. Cadê o Rafa? Tá por aqui? Ontem eu vou escutar Racionais. As Importante. duas... Pois é, eu vou ouvir Racionais lá, as duas indicações dele. Caramba, aí. Eu Tem uma conheço que, algumas, né? Mas não são todas. tem uma que eu gosto bastante, que é Mágico de Oz. Ó, Ah, essa eu já ouvi. muito Mas bom. essas duas que o Rafa tinha indicado ontem, que eu até anotei,
E eu Uhum. não conhecia. Gostei, Rafa. Bom demais. Daqui a pouco só Racionais aqui em casa. Sim. Um homem da estrada. Galera, a gente não vai ficar esperando muito, né? E quem for entrando vai pegando, né, entre aspas, a live do Felipe aí. Então vamos lá, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa aula live, como desejarem falar. Vou de novo falar, eu sou a Elaine, né, eu que coordeno o grupo de estudos GPED mais História, tá? E mais uma vez estamos aqui, né, para a gente poder tá mais próximo, né, a vocês, alunos, né, do cursinho Pro Enem, já que infelizmente ainda essa é a nossa segunda semana de aula, e infelizmente a gente não pode se conhecer ainda ao vivo, né, em sala de aula por conta dessa pandemia que teima em durar, né? E aí eu espero que vocês aproveitem bastante a aula, né? Principalmente porque o Felipe é uma pessoa extraordinária, né? Tem muito conhecimento e a gente tem que sugar, no bom sentido, né? O que ele tem de melhor, que é o conhecimento, tá? Então, quero agradecer já aos participantes, já de antemão, né? A todos aqueles alunos que estão aqui na nossa aula. E hoje a nossa aula live vai ser uma continuação da aula do Rafa ontem, né? Uhum. Espero que todos tenham aprendido um pouquinho, tenham tido a curiosidade de ir ouvir as músicas, né? Igual eu fiz, né? Que eu fui ouvir as duas músicas que o Rafa indicou, e continuar a nossa reflexão acerca da temática cidadania, tá? Para quem ainda não conhece, né, eu vou apresentar o Felipe, né, que é o nosso operário do conhecimento e professor, né. O Felipe, ele é graduado e mestre pela Universidade Federal de Mato Grosso e hoje ele é doutorando também pela UFMT. E a linha de pesquisa do Felipe é cinema, né, linguagem, as questões de racismo, né, e principalmente a história contemporânea. E hoje o Felipe vai falar um pouquinho, né, desse livro, vai falar um pouquinho desse aqui, meu tá velhinho, né, cadê O meu tá aqui, mais novo. que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que é o espírito de Brás Cubas, né, como ele mesmo colocou. E aí vocês aproveitem, perguntem, tá? Perguntem agora, perguntem ao final, tá? Conforme vocês forem perguntando, eu vou olhando aqui, depois eu vou falando com o Felipe, quando ele puder já responder as questões. É com Uhum. você, Felipe. Beleza. Tá todo mundo me ouvindo bem? Só para confirmar. Puder responder no chat aqui. Tá todo mundo ouvindo? Não tá aparecendo nada aqui. Só para. Beleza. Apareceu um retorno aqui. Desculpa a demora, que o retorno foi aparecer para mim só agora. Mas vamos dar início, então. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos a presença. Eu sei como é difícil reservar uma parte do domingo para ouvir uma live, então gostaria de agradecer a presença de todos. Gostaria de agradecer a presença dos participantes do grupo de estudo, GPED, a Elaine pela apresentação, ao Mais História, ao ProEnem, todo mundo, por essa oportunidade de termos a discussão do Machado de Assis, né? Com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Bom, primeiramente, eu vou apresentar uma coisa basilar, que é algumas obras no qual eu vou estar dialogando para a produção
dessa pequena discussão. Vou tentar fazer uma discussão breve, que eu sei como é ruim ficar muito tempo num domingo assistindo aula, então vou fazer uma apresentação breve. Bom, vão ser alguns textos. Por exemplo, o capítulo 3, Habitação e Vizinhança, do Paulo César Marins, que está presente no Vida Privada, volume 3, Cidadania no Brasil, de José Murilo de Carvalho, Conterrâneos Velhos de Guerra, de Vladimir Carvalho, Crítica e Crise, de Kozelek, e o Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e Quarto de Despejo, de Carolina de Jesus. Bom, essas são algumas obras que eu vou estar dialogando para a construção desse pensamento, dessa discussão que vamos fazer agora. Tem outras reflexões, tem outras influências, mas essas são as influências diretas que eu vou estar apresentando aqui para vocês. Bom, vocês devem lembrar da aula que vocês tiveram com o Rafael, e ele falou sobre a tríade, o tripé da cidadania. Qual que seria o tripé da cidadania que o Rafael comentou? Bom, seria o direito político, o direito civil e o direito social. Na aula do Rafael, ele explicou detalhadamente o que seriam qual é o conceito, qual é o significado de cada direito. E para que haja cidadania, os três precisam estar em pé de igualdade. Só para dar uma revisão, às vezes quem não participou da live do Rafael, bom, o direito civil seria o direito de ir e vir, estar resguardado igualitariamente diante da lei e tudo mais, né? Essa questão de todos somos civis e todos temos o mesmo direito perante a lei, né? Aí o terceiro seria o direito civil, direito de ir e vir, direito político, o exercício político, né? Direito ao voto, participação na política, o sufrágio universal. E por último, o direito social, direito à saúde, educação e alimentação. Seriam essas três a base para o funcionamento, para o desenvolvimento da cidadania. Aí vocês devem me perguntar, bom, professor, mas a gente não tem esses três exercícios na nossa cidadania? Por que a cidadania no Brasil não funciona direito? E não é só no Brasil. Vou tentar explicar um pouco disso. Como que surge o conceito de cidadania? Pelo menos a cidadania moderna de como os conhecemos dentro dessa república, né? Essa república moderna, esse Estado moderno. Ela surge principalmente com os iluministas no século XVIII e ela ganha força extensional tanto no mundo quanto no território europeu a partir da Revolução Francesa. Eu vou trazer um autor que se chama Kozelek, e ele escreveu a tese de doutorado dele se chama Crítica e Crise. Por que o nome Crítica e Crise? Ele vai falar assim, o iluminismo, pelo menos os iluministas, eles construíram uma base de raciocínio que possibilitou a crítica ao Estado absolutista do Luís XVI. Então, ele vai fazer todo um trabalho documental sobre como que esses autores, John Locke, por exemplo, construiu o Rousseau e tudo mais, construiu um pensamento para refutar, para contrapor esse Estado absolutista que estava posto. E aí ele vai falar assim, para construir esse pensamento, o próprio iluminismo tem uma crise no interior dele. Qual que seria essa crise? A ideia de progresso. Então ele vai falar assim, bom, segundo o Kozelek, os iluministas fazem a Revolução Francesa e instauram esse modelo de Estado moderno. A partir de agora, para o Kozelek, lendo esses autores, o tempo ele se desprende do presente. Então é nesse momento que a gente nós, enquanto sujeitos modernos, vamos conceber a ideia de futuro. Quem nunca deve ter ouvido falar assim, em nome do progresso, ou, por exemplo, a própria bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. Por que ordem e progresso? Porque diz de um Estado moderno, essa ideia de um futuro que está sempre melhorando no caminho do progresso. Kozelek vai falar que essa ideia, essa noção de sociedade, surge com a modernidade, principalmente com os iluministas. E qual que é o problema disso? Qual que seria o problema dessa ideia de progresso? Kozelek vai falar o seguinte,
o problema dessa ideia de progresso, que ela totaliza todas as sociedades numa linha temporal única, como se todo mundo estivesse num curso evolutivo, e quem está no topo dessa linha evolutiva é que manda e desmanda, no caso dos europeus, e aí a gente não pode esquecer que logo em seguida, na França, tem o golpe de Napoleão Bonaparte e a colonização, por exemplo, do Egito. Então, a gente tem uma ideia de que esse tempo civilizacional, a gente tem um topo, um horizonte que deve ser seguido, que são os europeus em nome do progresso. E esse progresso, ele descola da moral, ou seja, pressupõe-se que dentro de uma sociedade extremamente racional, nós vamos construir uma sociedade completamente racional. As pessoas, os cidadãos, por si só, vão saber o que é bem e o que é mal. Então não precisa discutir. O progresso, ele é autônomo, ele está colocado, ele está indo em curso, e a moral, ela é inquestionável, porque ela vai se dar naturalmente. E aí ele vai falar assim, nós temos uma crise nessa sociedade, a nossa, porque em nome do progresso, tudo vale. Porque a moral, ela não tem a possibilidade, o direito de questionar o progresso. O progresso é algo dado e precisa ser exercido. Por isso, vou tentar levantar essa hipótese, que é o que o Machado de Assis trabalha no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, esse daqui, ó. Machado de Assis vai comentar, vai criar um personagem que surge na primeira metade do século XIX. A primeira publicação do livro é de 1881, e ele cria um personagem que está no máximo da elite brasileira. O que o Machado de Assis vai trabalhar com esse personagem? Primeira coisa, nessa obra do Machado de Assis, nós não temos um personagem, um herói que é altivo, que é um herói que domina, um herói que é autossuficiente, um herói que consegue tudo. Ele vai e desbrava aquele lugar ou ele cria a sociedade brasileira. Por exemplo, outros autores que a gente tem nesse momento, José de Alencar, né? O Machado de Assis, ele vai mostrar um personagem diferente. O personagem, o Brás Cubas, é alguém completamente decadente, é um personagem completamente fúnebre, é um personagem vazio e mesquinho. Não à toa que ele fala no começo do livro, eu não sou um autor defunto, eu sou um defunto autor. Ou seja, esse autor morto, putrefado, que escreve e desnuda aquela sociedade, aquela elite brasileira. E qual é a principal característica que Machado de Assis, na construção desse personagem Brás Cubas, mostra nesse personagem? É a convivência, a naturalização do progresso e do atraso. Isso também vai estar presente no Roberto Schwartz, que é um intérprete de Machado de Assis, e ele vai trazer esta interpretação. Mas o Schwartz vai falar que esse é o problema do Brasil não se desenvolver. Eu vou tentar falar assim, não sei se é só o Brasil, a Europa também. E vou explicar isso mais para o final. Por que esse problema não é só do Brasil, mas é da concepção moderna, né? E aí, quem tiver interesse também, o meu irmão, é o mesmo nome que está aqui, só que é Tales, né? Tales Bignat Carias. Ele escreveu uma dissertação sobre José de Alencar e Balzac, e aí ele vai refutar um pouco, ele vai trabalhar um pouco sobre essa questão entre José de Alencar, Machado de Assis e Balzac. Só estou comentando para quem tiver interesse de aprofundar na discussão, tá uma dica, uma referência muito boa. Bom, o que esse Brás Cubas tem que correlaciona progresso e atraso? Ou seja, em nome do progresso tudo vale. Vale até manter escravos. Por exemplo, a Constituição de 1832 no Brasil, ela foi baseada, ela teve como influência a escrita de Rousseau. E junto com a escrita de Rousseau, que era um homem que pregava a liberdade, também tinha a escravidão. A escravidão vai ser abolida só em 1888. Bom, mas espera aí, como é possível uma Constituição que tem como base a liberdade, mas
consegue perpetuar e continuar com a escravidão, que é um regime autoritário e escravocrata. O Machado de Assis vai construir esse personagem para mostrar essa contradição na sociedade brasileira, que consegue correlacionar progresso, uma constituição iluminista, para a época era um progresso, mas continuar com as suas relações mais atrasadas, que é a escravidão. Vou dar um exemplo dentro do livro para a gente pensar, vou trazer um exemplo para a gente pensar isso. Bom, primeiramente, só para organizar a fala, eu vou começar, eu trabalhei um pouco essa ideia do Koselleck, né, que ele vai falar, a modernidade, ela tem uma contradição interna dela, que em nome do progresso, a discussão moral não tem vez, vai morrer muita gente? Problema, é em nome do progresso. Se a gente fosse estudar Primeira e Segunda Guerra Mundial, por exemplo, eles vão justificar a escravidão e a colonização na África e na Índia, no continente africano e na Índia, por conta do progresso, em nome do progresso. Porque o progresso é o que vale. A moral a gente vai resolver a partir da racionalidade, não precisa ser discutida, né? E eu vou apresentar agora a obra do Machado de Assis, mostrar alguns exemplos, e depois de mostrar alguns exemplos, eu vou apresentar esse conceito, o conceito de progresso e atrasado, em dois momentos no Brasil, a Primeira República e a Construção de Brasília. Bom, vamos aos exemplos do livro. A primeira questão que a gente pode pensar é Machado de Assis, Brás Cubas, ou esse personagem errante, né, vagabundo, defunto, presente na obra, queria ser um homem de ciência. Ele queria produzir um remédio chamado emplasto, o remédio que ia sanar todas as misérias do homem. Só que ele não queria resolver o problema da humanidade. Ele queria apenas a glória. Ele queria tornar o seu nome algo glorioso. Essa era a preocupação dele. Nossa, mas não é pouco para a gente defender que ele queria ser glorioso? Eu vou tentar trazer outro exemplo e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com isso. Você já deve ter se perguntado, nossa, por que a minha família tem tantos problemas e a família do outro, geralmente esse outro rico, é tão perfeita? Nossa, parece que eles não têm problema nenhum dentro de casa, é uma perfeição. Nossa, todo mundo estuda, todo mundo faz tudo certinho, não tem nenhuma contradição dentro daquela família. Machado de Assis vai trazer uma sacada brilhante para mostrar como que a família aristocrática brasileira, essa elite brasileira, ela seleciona, ela organiza o passado da sua própria família ao bel prazer para justificar esse lugar de elite. Vou trazer um exemplo aqui. O Brás Cubas vai falar assim, bom, a origem da minha família veio de um personagem, de um homem chamado Damião Cubas. E esse, que era um agricultor, ele começou a expandir seus territórios. Na verdade, ele era um tanoeiro, que produzia barril e tudo mais. Só que junto com a profissão de tanoaria, ele começou com a agricultura. E a partir da agricultura, ele ficou rico. Se tornou um fazendeiro e ficou rico. Diante desse cabedal, ele conseguiu, fez com que o seu filho fosse estudar em Coimbra e mandou Luiz Cubas para Coimbra. Luiz Cubas se formou em Direito e volta ao Brasil e começa a criar sua árvore genealógica. Aí, o Brás Cubas vai falar assim, enquanto defunto, bom, vamos contar a história da minha família, mas a minha família, ela apagou a existência do Damião Cubas. É uma profissão, é um ser muito, muito chulo para estar numa família como a Cubas. Vamos começar a contar a história da minha família a partir de Luiz e vamos esquecer o Damião Cubas. E Cubas é um nome muito feio também. Vamos inventar um significado altivo para a família Cubas. Vamos falar que ele era um desbravador, um herói nas jornadas da África em combate aos mouros. Ou seja, o Machado de Assis, dentro do livro, vai mostrando como que
A família, a elite brasileira, constrói uma história sobre a sua família para se justificar como família perfeita, como o verdadeiro legítimo daquelas terras, daquele poder. Então, por ser uma família de nome, sem contradições, parece que a família da elite brasileira não tem contradição, parece que ela é perfeita. Machado de Assis vai mostrar, ela é errante. O problema é que eles constroem um passado perfeito para si. E ele vai desnudar isso de forma irônica e cômica, mostrar a decadência dessa família, dessa elite brasileira, né? E aí, é uma tradição dentro da família Cubas formar-se em bacharel em Coimbra. Aí chega um dado momento, tem uns romances que ocorrem diante dessa narrativa, eu estou picotando, somente para trazermos o conceito de progresso e atraso. O Cubas, o Brás Cubas, ele vai também para Coimbra e para se formar em Direito. E é muito engraçado como que ele constrói isso. Ele primeiro coloca, não, eu fui estudar em Coimbra de forma séria, de forma educada, fui desbravar aquelas disciplinas dificílimas. Aí ele fala, na verdade eu não estudei nada. Eu fui lá, fiz qualquer coisa, fiz de qualquer jeito. Eu nem sei como que eu fui aprovado naquela universidade, peguei o diploma e voltei para o Brasil. Ou seja, ele mostra como que essa relação de formação universitária e essa ramificação, tanto na esfera privada como na esfera pública da elite brasileira, ela é uma casca, ela é uma performance para se colocar como os verdadeiros responsáveis desse progresso da sociedade brasileira. Só que Machado de Assis, na construção desse personagem de Brás Cubas, e como ela é um defunto, no livro ele cita, eu sou um defunto, então eu não tenho moral, eu posso falar o que eu bem entender. Ele vai demonstrar o quão errante e quão podre é a elite brasileira, dentro daquele momento do século XIX, né? Como eles conseguem correlacionar progresso e atraso. E eles vão para Coimbra, uma tradição ir para Coimbra, estudar direito, mas na verdade eles não estudam nada. Eles fazem parte até de orgias e voltam para o Brasil e são os responsáveis para ditar o que pode e o que não pode ocorrer dentro dessa nação. E aí a gente fala, o Brás Cubas é um estudioso e tudo mais. Mas aí ele vai falar assim, na minha infância, eu era um demônio, eu era considerado um pequeno demônio. Eu pedia doce de abóbora para uma escrava e ela não quis me dar. Eu fui lá, quebrei uma bacia na cabeça dela, joguei cinza dentro do doce e falei para minha mãe que ela fez de pirraça, porque ela era pirracenta, no caso, né? Ou também, quando eu montava em cima do Prudêncio, um negro, meu negro de estimação, eu montava em cima dele como se fosse um cavalinho e ele não reclamava, não. Às vezes ele falava um ai, ui, e eu só falava, cala a boca, besta, e continua cavalgando. Ou seja, ele é um homem que constrói uma narrativa de ciência, de progresso, mas no âmago das suas relações sociais, ele sustenta esse arcaísmo, esse horror que é a escravidão de forma tranquila, sem peso de consciência. Tanto é que mais à frente, no futuro, Brás Cubas, no caso o pai de Brás Cubas, concede a liberdade a Prudêncio, mas mesmo com a liberdade concedida a Prudêncio, o Brás Cubas continua a exercer uma relação de poder fortíssima diante do Prudêncio. E ele manda e desmanda, mesmo não sendo mais escravo, sobre as ações e o que esse homem Prudêncio poderia fazer. Então, Machado de Assis vai mostrando essa contradição dentro da sociedade brasileira, que não é uma particularidade da sociedade brasileira. A gente fala que é uma particularidade da sociedade brasileira, mas não é. Segundo Koselleck, na sua tese, Koselleck é um alemão, vai escrever essa tese na década de 50, se eu não me engano, e vai mostrar, não, tem uma contradição que é inerente ao Estado moderno, que é essa relação entre progresso e atraso. Aí vocês devem perguntar, não, mas a cidadania na Europa funciona. Bom, você olha pelo menos na França, na Itália, em Portugal, parece que tem uma cidadania, uma coerência mínima. Inglaterra.
O problema é que essa contradição, ela ocorre quando é um sujeito do não branco. E aí, quando eu falo branco aqui, não é a ideia de cor de pele, mas é essa categoria de uma mentalidade de um colonizador. Não estou falando, quando eu falo branco e não branco, não é necessariamente a cor da pele, mas o imaginário de que, diante do meu sujeito, diante do meu poder, eu posso decidir sobre a vida do outro. Aí eu pergunto, beleza, dentro da França não é essa contradição, mas engraçado, a França vai ter zoológicos humanos até a década de 70. Ou a França vai ser responsável pela colonização do Egito durante a conquista, né, a colonização de Napoleão Bonaparte no Egito e a construção do Canal de Suez, que vai alimentar, vai expandir a colonização inglesa na Índia. E aí, quando eu falo colonização no Egito e colonização na Índia, eu estou falando de milhares de pessoas sendo assassinadas à torta e à direito. Se a gente for estudar a construção do Canal de Suez no Egito, a gente vai ver que morreram muita gente, das formas mais sádicas possíveis. E os parâmetros de cidadania já estavam postos. Cidadania moderna já existia enquanto conceito. Então, essa contradição ela não é uma particularidade do Brasil. Essa contradição é uma particularidade do Estado moderno. Porque, em nome do progresso, tudo vale. Vou dar um exemplo rápido, porque eu não quero que essa live fique muito extensa. Durante a colonização da Índia pelos ingleses no século XIX, muitos indianos eram torturados, seus filhos eram assassinados brutalmente, mulheres eram estupradas, e eles tentavam, de alguma maneira, solicitar pelo próprio Estado inglês uma punição, uma certa punição. Não, nós queremos justiça e tudo mais. Sabe o que eles vão falar? Não, isso são casos dispersos, não é muita coisa. A gente está aqui por uma coisa maior, que é o nome do progresso. Ou seja, não vale a pena a gente punir esses ingleses. A gente está aqui por uma causa maior, que é civilizar vocês. Vocês deveriam estar agradecendo a nossa presença. Estamos levando a civilização a vocês. Então vocês percebem que há uma contradição dentro dessa cidadania, dessa ideia de iluminismo, que não é uma particularidade do Brasil. Porque no Brasil se apresenta de forma tão escancarada? Porque no Brasil, dentro do seu interior, no seu território, convivem pessoas de diversas culturas. Então, a elite brasileira, ela convive no mesmo território com negros, nordestinos, indígenas, e eles desprezam, porque para eles há essa contradição. Vocês vão morrer? Vocês vão perder direitos? Fazer o quê? Em nome do progresso. Ou, na coqueluche do momento, em nome do mercado. Esse espírito, parece que o mercado é um espírito, né? Então, vai morrer todo mundo em nome do mercado. E aí, é como se esse mercado fosse neutro, como se esse progresso fosse neutro, e a moral não está passível de questionar isso, porque tudo vale em nome do progresso. E Machado de Assis vai construir o Brás Cubas justamente para mostrar essa contradição que está presente no Estado moderno. Então, quando a gente fala assim, o Brasil é muito atrasado, né? Não é o Brasil que é somente o Brasil que é atrasado. Se a gente for pensar, a Europa também é um país extremamente... A Europa não é um país, né? Um continente extremamente xenofóbico, porque essa contradição não está no seu território, porque o seu território é majoritariamente de pessoas brancas. Então, essa contradição não está dentro do seu território. Essa contradição está com o outro, com o estrangeiro. Aí, com o estrangeiro, essa contradição existe. Essa contradição do Estado moderno está presente. Aí você deve me perguntar assim, nossa, mas então o Estado moderno não ajuda em nada? Eu só estou dando um exemplo para a gente pensar como está situado nesse momento que o Machado de Assis está discutindo. Mas vão ter autores, o próprio Koselleck é um liberal, por exemplo, e ele está fazendo essa crítica ao próprio Estado moderno que surge com os liberais. Ou também a gente vai ter, se der tempo, eu vou ler uma citação do Walter Benjamin. O Walter Benjamin vai discutir justamente isso. O problema da esquerda, no caso, ele escreve esse texto na década de 40, que é a tese sobre história,
Ele vai falar o problema que a ideia de progresso, que aí pensando o progresso mais para o lado da esquerda, pensa o progresso destituído da moral. Então ele vai questionar isso. Então, tanto a direita quanto a esquerda tem autores que discutem essa contradição. Isso não é uma coisa que ninguém conversa sobre isso. Não. Ixi, tem muita gente que discute sobre isso. O problema que a gente vive, não só hoje, mas ao longo tempo, que as ciências humanas não são nem consideradas ciências. Então, a gente nem conhece quem são esses autores. A gente fala o pessoal falando sobre esquerda e direita, mas conhecer esses autores, que são muitos, e cada um tem uma especificidade muito diferente, a gente não conhece. Então, o primeiro passo seria considerar a necessidade de estudar história. Primeira coisa. E aí a gente, depois disso, entender esses autores para tentar melhorar ou desmanchar esses nós das contradições do Estado moderno. Uma questão, né? Mas isso seria um momento para outra discussão. E aí vocês devem pensar assim, pô, mas isso que o Brás Cubas, esse personagem Brás Cubas, diz respeito apenas à família do Brás Cubas. E aí o Machado de Assis, na hora de construir esse personagem, tem uma sacada muito precisa. O Machado de Assis ele se apaixona por uma menina chamada Virgília, mas ele não consegue casar com ela, e essa moça acaba casando com o Lobo Neves. E aí Machado de Assis e Virgília começam a ter um caso. E o Brás Cubas é amigo do Lobo Neves. Então eles convivem nessa tríade, são amigos, mas são amigos e amantes ao mesmo tempo. E Machado de Assis se depara com o filho de Lobo Neves, com Virgília. E aí é um menino extremamente travesso, como ele na infância, e ele fala assim, esse menino futuramente vai estudar em Coimbra e fará, no caso, bacharelado. Ou seja, Brás Cubas, porque o título da discussão aqui é o espírito de Brás Cubas, porque o Machado de Assis constrói esse personagem e mostra que essa questão não é uma particularidade da família Brás Cubas, mas é um espírito que paira na elite brasileira. Que ele vai falar assim, tá vendo esse filho de uma outra família? Ele é igual a mim. Ele é um menino travesso, ele espanca os escravos, ele despreza a vida do outro, mas vai ser um homem de ciência. Vai estudar em Coimbra, estudar bem mal porcamente, como eu, e vai ser a ponta de linha da sociedade brasileira. Vai estar nos melhores negócios, vai virar deputado, vai estar na vida pública, vai estar na vida privada e vai ditar as regras desse país. Então ele vai mostrar que outra hipótese, outra questão presente no livro para pensarmos nessa ideia do espírito. Brás Cubas é um defunto autor. Se ele é um defunto autor, ele paira sobre os vivos. Ele não é um autor que escreveu enquanto estava vivo e morreu. Não, ele escreve enquanto está morto. Ele descreve essa sociedade morto. E esse espírito está olhando lá de cima e descrevendo nós. Você entende? Por que essa sacada dele de um defunto autor é tão importante e precisa, além de mostrar como essa sociedade, essa elite brasileira, ela é podre, ela tá apodrecendo, ela é um defunto, ela é algo fúnebre, ela é algo necro, sabe? Então ele constrói essa dinâmica também. Bom, vamos adiantar um pouco para não ficar muito extenso, né? Eu vou ler o final do livro, que é um capítulo que se chama Dá Negativas. Eu vou ler e para vocês verem como que ele fecha o livro. É muito massa assim, a maneira como ele fecha o livro. Brás Cubas vai dizer o seguinte: este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, que é o remédio que ele quis produzir no início e no final do livro. Não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento.
Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Ou seja, ele vai falar assim, eu tentei ser um monte de coisa. Tentei ser ministro, cientista, tentei casar. Ele se relaciona com diversas mulheres e não consegue casar com nenhuma, nem tem filho, nem nada. Mas tem problema, porque tudo que eu faço, tudo que eu fiz, toda a fortuna que eu tive, não foi com o suor do meu rosto. Então, ele termina o livro, que ele faz isso a todo momento, ele conversa com o espectador, ele ridiculariza o espectador, ele mostra que o espectador é alguém preguiçoso, que não gosta de ler. Ele vai falar assim, você não gosta desse livro porque você tem pressa, você quer uma narrativa que diga logo o que deve acontecer. E esse livro é justamente o contrário, esse livro é devagar, esse livro é lento, e você é um mero leitor quase desprezível para ele. Assim. Então ele ridiculariza até o leitor, sabe? E ele termina mostrando, ridicularizando tudo, né? Ele vai falar assim, tentei ser um monte de coisa, no final não fiz nada, mas tudo que eu tenho hoje não foi no suor da minha testa. Aí ele vai fechar. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. É engraçado que ele termina sem filhos e não perpetuou o legado da miséria humana. Mas, em tese, ele não perpetua na sua família, na sua relação. Mas, socialmente, a gente sabe que o Brás Cubas permanece. Essa ideia, né, de continuidade na sociedade brasileira. E eu vou trazer 2 exemplos, porque já tem 40 minutos, não quero que fique muito longa. Vou trazer 2 exemplos dentro da história para pensarmos o conceito de progresso e atraso presente na obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu vou trazer um texto aqui, de forma bem rápida, só citar mesmo e conversar um pouco com ele, que se chama Habitação e Vizinhança, Limites da Privacidade no Surgimento das Metrópoles Brasileiras, de Paulo César Marins. Esse texto está presente no livro História da Vida Privada, volume 3. Eu tenho ele em PDF, se alguém tiver interesse, me procurem que eu posso disponibilizar. Ele vai falar assim, bom, tivemos a abolição da escravatura, um ano depois, 1889, tivemos a proclamação da República, e agora, diante dessa República Brasileira, precisamos construir uma cidade, uma sociedade moderna. Vamos transformar o Brasil de cabeça para baixo. Engraçado, olha como que é essa relação do progresso e atraso presente nessa concepção moderna. E a modernização da França também teve essa contradição. Quando a gente tem o processo de modernização do Estado brasileiro, que a premissa é a Belle Époque brasileira. Belle Époque seria a bela época francesa. Ruas largas para a transição de carros, construções não mais arcaicas, mais modernas, civilizar. Cidades arejadas, nada de mofo, nada de muito sufocado. Esse imaginário escravocrata precisamos apagar. Então, vamos modernizar as cidades, as metrópoles do Brasil, né? Engraçado, vou trazer o exemplo do Rio de Janeiro, mas isso vai acontecer em São Paulo, vai acontecer em Recife, vai acontecer em Belo Horizonte, vai acontecer em diversas capitais do Brasil. Quando o Brasil começa um projeto de modernização, é o momento que surgem as favelas. E aí, quem tiver interesse, quem conseguir também, coloca no Google Maps, quem não conhece a cidade do Rio de Janeiro, vamos pensar aqui. Dentro da cidade do Rio de Janeiro, a periferia, que eram os cortiços vão estar no centro da cidade. Sabe aquele Museu do Amanhã, aquela zona portuária do Rio de Janeiro? Aquele lugar era onde tinha a maior concentração de cortiços. Não é à toa que a Lapa está no centro da cidade, porque ali era a zona periférica, era tudo misturado, não tinha essa divisão tão marcada entre elite e essa população que era escravizada, no caso, né? A sociedade brasileira
A cidade do Rio de Janeiro era uma coisa meio que misturada. Eles conviviam com escravos e tudo mais. Então, a ideia de casa grande e senzala estava presente. Mas eles falam, bom, Rio de Janeiro agora é moderno, não tem como mais viver casa grande e senzala. A senzala tem que sumir daqui, né? E aí todos esses cortiços estavam presentes ali no centro do Rio de Janeiro. São Gamboa, por exemplo, principalmente Gamboa, que vai ser construída a Avenida Rodrigo Alves, por exemplo. Eles vão destruir, não é vamos destruir e construir outra casa em outra região. Não, vamos destruir e vocês se viram. E essas pessoas vão para os morros. No processo de modernização do Rio de Janeiro e a expulsão desses moradores do centro da cidade do Rio de Janeiro, sem para onde ir, elas vão morar nos morros. Quem tiver mais interesse para entender um pouco desse processo e o governo de Rodrigo Alves, com o Pereira Passos, com Oswaldo Cruz, tentem procurar um pouco, se alguém quiser alguma referência, eu posso mandar também, sobre a revolta na vacina de 1904. Vai mostrar essa contradição também na sociedade brasileira. O progresso da vacina, mas a crueldade, a violência diante da população periférica. Né? Então, a violência vale em nome do progresso, a tortura e tudo mais. E aí eles vão jogar essas pessoas. Grande parte vai morar nos morros da Zona Sul, e aí, até hoje, se você for na Zona Sul do Rio de Janeiro, você vai avistar morros, então essa vivência entre morro e Zona Sul no Rio de Janeiro é muito marcada, porque eles vão sair para os morros dentro da Zona Sul. A elite brasileira vai falar assim, deixa eles lá mesmo, porque se mandar muito para longe, eles não vão conseguir vir a tempo de trabalhar para nós, como diversos cozinheiros, camareiras, domésticas. Tanto é que o Brasil, durante muito tempo, deu apenas 2 opções para as mulheres negras. Ou o trabalho doméstico, se ela não fosse bonita esteticamente, ou sexo, se a gente pensar a globeleza, por exemplo. Então, o imaginário brasileiro dava 2 caminhos para a mulher negra. Isso mostra um pouco de como a nossa sociedade constrói e perpetua esse imaginário, né? E aí eles conviviam, não, deixa lá, deixa no morro mesmo, vamos deixar eles lá. E conviviam, porque eles estavam acostumados também com essa contradição interna, né? E aí, na década de 50, e aí quem tiver curiosidade, imagina, na década de 50, não tinha transporte público, não tinha metrô, não tinha carro, não tinha nada. Construíram nada mais, nada menos que Cidade de Deus. Quem tiver tempo, depois, olha no mapa do Rio de Janeiro e vê a distância brutal, colossal, que é Cidade de Deus e Zona Sul e centro do Rio de Janeiro. É como que se você estivesse isolando essas pessoas numa cidade à parte, uma cidade sem ensinamento básico, sem alimentação, sem moradia digna, sem emprego, sem nada. Nada, nada. Quando você olha o território, quando você olha o mapa, você fala, meu Deus, é muito longe. É muito longe. E aí você imagina que meios de transporte eram praticamente nulos, né? Como o que nós conhecemos hoje, meios de transportes modernos, né? Por exemplo, o metrô, né, no caso. Então, o processo de modernização do Brasil na Primeira República 1889 até 1930, a Primeira República, a partir do momento que a gente tem um processo de modernização do Brasil, nós temos também o desenvolvimento das periferias. Em São Paulo também vai ter e tudo mais. Aí eu vou andar um pouquinho e já concluindo praticamente. Quem tiver interesse, aí eu vou pedir para a Elaine mandar o link desse filme no YouTube. O filme se chama Conterrâneos Velhos de Guerra, de Vladimir Carvalho. Ele vai falar justamente sobre a construção de Brasília. E aí a gente fala assim, nossa, agora vai dar certo. Vamos construir Brasília porque agora vai dar certo. Não tem erro. A gente vai construir uma capital no centro do Brasil, distante dessa relação racista, arcaica do Brasil. Vamos construir uma cidade do zero no meio do Brasil, onde não tem nada, nada. Vamos construir o novo vai nos salvar. Brasília começa com esse imaginário da construção do novo.
E começa a construir Brasília, na década de 50. 1956 e termina em 1960. Aí eles vendiam o imaginário. População do Brasil, venham para Brasília para construir a nossa cidade. Porque a promessa inicial era: vamos construir a cidade para a criação dos nossos filhos. Vocês vão construir a cidade de vocês. Vocês vão construir e viver nessa cidade. Esse era o lema, essa era a ideia que estava sendo vendida. E aí a gente vai ter um êxodo de nordestinos gigantesco. Muita gente do Nordeste vai descer e vai começar a trabalhar dia e noite para a construção de Brasília. Vamos transformar 50 anos em 5 anos, né? Tem um relato nesse filme de um marceneiro que eu achei muito interessante para a gente pensar o que a gente está discutindo aqui agora. Ele vai falar assim: nossa, a gente trabalhava demais, sem alimentação direito, sem segurança de trabalho, nada, assim, ó. Aí ele vai falar assim: teve um momento que eu trabalhei 2 dias sem parar. E eu tava falando pro engenheiro: pelo amor de Deus, engenheiro, eu não aguento mais, eu vou morrer, não aguento mais trabalhar. Aí ele fala assim: continua a trabalhar. Praticamente ele fala assim, né? Continua a trabalhar, não tô nem aí. Nós precisamos entregar a obra. Vocês percebem que, em nome do progresso, ou seja, a criação de Brasília, a vida e a saúde dessas pessoas vale de nada? É a mesma coisa que nada? E aí o filme vai construir uma contradição, porque ele vai mostrar a narrativa oficial, e a narrativa oficial vai falar que foi tudo perfeito a construção de Brasília, não teve acidente, não teve nada, e a narrativa dos trabalhadores. E aí ele vai mostrar essa contradição, né? Tanto é que, em um momento, um morador de rua vai cantar uma música altiva em nome do progresso da sociedade brasileira, daquela capital que estava surgindo, só que ele era um morador de rua. Ou seja, a própria imagem vai mostrar essa contradição. Nossa, um morador de rua falando que o Brasil está se desenvolvendo? Irônico, né? Pela própria imagem. E ele vai construir essa narrativa. Outros exemplos também dentro do filme. Sabe a construção dos ministérios? Não sei se todo mundo foi a Brasília, mas por imagens, ou você coloca aí ministérios, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, tudo mais, são vários prédios assim, né? Os trabalhadores vão relatar que morreu muita gente, porque eles não tinham força, porque não se alimentavam direito, ia bater a marreta, caía de lá de cima, morria na hora, morreu muita gente. Brasília foi construída abaixo de muito sangue dos nordestinos, muito. E aí ele vai falar assim: o mais triste é que tinha uma equipe no térreo que ficava com a caminhonete. Aí a pessoa caía, eles já juntavam os pedaços, né? Porque a pessoa caía tudo espatifado lá de baixo, catava os pedaços, enrolava numa lona, pegava o carro e partia e desovava em qualquer canto, para os trabalhadores não se revoltarem diante daquela situação. Ou seja, e o filme vai trabalhando essas questões. Aí a gente fala assim: nossa, mas Brasília começou do zero, Brasília foi representar o novo. Não tinha. Brasília foi projetada do início. E nada mais, nada menos, nós temos uma das maiores periferias do Brasil localizada em Brasília, no Distrito Federal, que é a cidade satélite, porque a gente tem o plano piloto, que é a cidade que nós conhecemos, Brasília, tem o Congresso e tudo mais, os ministérios e tal, plano piloto, e temos cidades satélites. Cidade satélite, a mais conhecida é Ceilândia, a 35 quilômetros de Brasília. Ou seja, esses trabalhadores que saíram do Nordeste com a esperança de construir sua própria cidade, depois que terminou a construção de Brasília, eles foram enxotados para um lugar inóspito a 35 quilômetros da cidade. E nada mais, nada menos, surgiu uma das maiores periferias do Brasil, que é a Ceilândia. Basta procurar no Google aí o que é a periferia de Ceilândia. É uma violência brutal, que também, não vou falar que a periferia é só violência, não estou querendo dizer isso, mas eu estou mostrando como que a ideia do novo, Brasil vai ser novo, sem discutir a premissa básica do racismo, que é esse desprezo pelo outro, essa naturalização. Eu vivo tranquilo entre o progresso e o atraso, porque o progresso é o que vai salvar a humanidade. Eu produzo uma das maiores periferias do Brasil. Então a gente tem que pensar, será que o novo é sempre bom? Eu conversando com o meu primo, eu até brinquei, né? Se a gente não discutir sobre o racismo, o novo já nasce velho, como diria a música do Rapa.
Então, você pode construir uma cidade do zero. Fala assim, não, vou construir uma cidade do zero. Mas com essa mentalidade que nós temos hoje no Brasil, de desprezo à cidadania no todo, porque essa cidadania é só para alguns. Então não é cidadania, como o Rafael discutiu. A cidadania é seleta. Essa cidadania, ela aceita a contradição do progresso e do atraso. E aí eu consigo conviver tranquilamente com a miséria do outro. Eu naturalizo a miséria do outro. O outro, ele é só um trampolim, é só uma ferramenta para alcançar-se algo maior, que é o progresso. Vai morrer muita gente? Não tem problema, a gente precisa salvar o mercado, né? Aí, para fechar, eu vou trazer... Aí você pensa assim, é só uma coisa de Brasília. Como eu citei há um tempo atrás, aqui no começo da live, canal de Suez. Quem tiver interesse, procura como foi a construção do canal de Suez, que é uma construção francesa no Egito. Vê lá quantas pessoas não morreram para a construção do canal. Era em nome do progresso, né? Então, vale tudo em nome do progresso, né? Ou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Não estou falando, por exemplo, não eram os soldados lá nas trincheiras que falavam em nome do progresso. Tinha muitos soldados lá que estavam morrendo nem sabendo por que estavam morrendo. Mas esse grupo pensante que legitimava a guerra, que fazia a guerra acontecer por base da caneta, ele sim tinha essa ideia do progresso. Tanto é que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial é uma disputa de quem vai colonizar a África e a Índia. Ou a Ásia, no caso, no geral, né? Bom, para fechar, eu vou ler aqui o final do texto do César Marins. Ele vai falar o seguinte, ele conversando com uma moradora do Rio de Janeiro, ele vai falar assim: vizinha de uma das maiores favelas cariocas, a dona do morro, Dona Marta, Laura Rodrigues Otávio, sobrinha de um ativo empreendedor imobiliário paulistano, viveu 100 longos anos a partir de 1894. Ou seja, ela viveu todo esse processo de modernização do Brasil, praticamente, desde o início até o fim. Suficientes para conviver com todas as transformações sofridas por São Paulo e Rio de Janeiro após o advento da República. Testemunha de um dos maiores surtos de urbanização havidos no mundo durante o século XX e de suas mazelas sociais, resignou-se com a violência que assola o cotidiano dos favelados, seus vizinhos, importantes como ela. Ao ser indagada sobre como conviver com os tiroteios, em que as metralhadoras desconhecem qualquer limite entre espaço público e privado, respondeu lacônica, ou seja, respondeu de forma sucinta. Numa metáfora da vida das centenas de favelados, tão vulneráveis em seus pobres barracos como a senha em seu casarão. Ela vai falar assim: se estiver com o meu aparelho de surdez, tiro fora. É muito desagradável ouvir as balas. Ou seja, ao invés de tentar resolver o problema, ela suporta. Ela só não quer ouvir o tiroteio. Ela tira o aparelho de surdez e eles que se matem lá. Eu continuo vivendo aqui tranquilamente. O que isso demonstra? Demonstra a naturalização da miséria. Demonstra a naturalização dessa contradição entre progresso e atraso. Demonstra que a sociedade brasileira tem uma questão fundamental de não se preocupar com a cidadania do coletivo, preocupada muito mais com a cidadania do individual, que não é cidadania. Cidadania só é se for coletiva, né? Então, que cidadania é essa, né? Então, eu tentei aqui pincelar 2 momentos da história brasileira. Primeira República, com a Belle Époque, com a modernização do centro urbano, e o período do JK, em 1950, com a Constituição de Brasília. Esses 2 momentos nos ajudam a pensar o conceito de progresso e atraso presente na literatura de Machado de Assis, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Por quê? Porque a modernização do Brasil consegue conviver tranquilamente entre a dimensão do progresso, desenvolvimento técnico, urbanístico, médico, clínico, com Oswaldo Cruz, por exemplo,
Oswaldo Cruz estava na linha de frente das pesquisas sobre febre amarela, então ele era uma ponta na ciência. Só que ao mesmo tempo que nós somos ponto na ciência, conseguimos conviver tranquilamente com o atraso, com a escravidão, com o estupro de mulheres negras, com o extermínio da população negra, e a gente consegue viver tranquilamente nessa contradição presente. Não só o brasileiro, né? Eu estou pensando no Brasil, mas como eu já coloquei, não é uma característica particular do brasileiro, é uma característica particular da modernidade. E o exemplo, construção do Canal de Suez, colonização dos ingleses sobre a Índia, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem outros, um monte de exemplos para pensar essas questões, né? Bom, eu acho que é isso. Caso alguém tenha alguma dúvida, quer colocar alguma questão, eu posso tentar responder alguma coisa e espero que tenham gostado da discussão. Se a Elaine quiser dividir a tela aí de novo, já está tranquilo. Então, galera, vamos lá. Se alguém quer perguntar alguma coisa, fazendo já um gancho com a aula de ontem do Rafa, com hoje do Felipe, para não ficar dúvidas acerca da temática de cidadania. O Rafa está falando que é tudo em nome do progresso. Uhum. Se quiser falar mais alguma coisa, Felipe? Não, acho que seria basicamente isso mesmo. Acho que é só isso mesmo. É pensar que ficar muito claro assim. Tem autores, tanto da direita quanto da esquerda, que repensam esse conceito de Estado moderno. E o Estado moderno, no caso do iluminismo, é a base para o desenvolvimento tanto da esquerda, pensando o Karl Marx, por exemplo, ele tem uma influência iluminista para a construção do seu pensamento. Tanto Adam Smith, por exemplo, também tem uma influência, ou John Stuart Mill também tem uma influência desse processo do espírito das luzes, né? Tem autores das mais diversas facetas questionando, pensando, problematizando, construindo outros tipos de sociedade também, que foge do Estado moderno. E eu quis apenas apresentar uma contradição desse Estado moderno que hoje nós vivemos, né? Presente não só no Brasil, mas em outros países também. Mas perceber, ter noção de que tem autores com pensamentos dos mais diversos e brilhantes possíveis, projetando e construindo outras formas de sociedade, né? Eu trouxe 2 exemplos aqui, o Kozelek e o Walter Benjamin. E é basicamente isso. Assim. Você está conseguindo ler aí, Felipe? Aham. Tá. Sim, essa naturalização, como a Nath falou ali, né? A naturalização da violência, né? Porque o corpo do outro é algo que é desprezível. Ele morreu, mas morreu por uma causa maior, né? Qual é a causa maior? Né? A permanência do Estado brasileiro, a ordem do Estado brasileiro. Não podemos esquecer que o dilema é ordem e progresso. Né? Tem essa questão, né? Você fez o paralelo entre falando lá no início do século XX, né? Com a retirada dos moradores do centro do Rio de Janeiro. Uhum. Isso mostra bastante o quanto fere, né, a cidadania, né? Da Sim. forma com que foi feita, né? Principalmente para que fizesse surgir o que é hoje o Rio de Janeiro, né? Uhum. Fazendo com que aquelas pessoas que estavam ali vivendo, morando, fossem simplesmente retiradas, e muitas foram retiradas à força, né? Sim, brutalmente, assim, sem dó nem piedade. E aí, só para fechar,
Alguém pode surgir com a ideia, mas eles poderiam ter conquistado por si só depois, construído alguma coisa. Aí eu vou trazer como exemplo esse livro aqui, ó. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina de Jesus. E ela vai narrar justamente durante o momento do governo de Getúlio Vargas. E ela vai viver essa experiência do qual eu citei. E ela vai fazer uma leitura justamente essa. Ela vai falar assim, bom, o centro da cidade é o palácio, a sala de estar, e a favela é o quarto de despejo, onde eles despejam pessoas que são equivalentes a lixo. Aí você pode pensar, mas são qualquer pessoas que estão lá? São vagabundos? São marginais? A gente tem um livro, um de vários que ela escreveu, que foi traduzido para mais de 14 línguas. E a Carolina de Jesus é uma das milhões de pessoas que tem esse potencial, essa criatividade. Então a gente não pode perpetuar esse imaginário de que as pessoas estão naquela condição porque elas são vagabundas, porque elas são malandras. Não, gente, a gente tem uma autora que escreveu mais de 5 livros, traduzido para o mundo inteiro, estuda esse livro. Não é porque elas querem, não é porque elas não são capazes, não é nada disso. É um projeto político, é basicamente isso. E aí, quando eu falo projeto político, não é um projeto, porque a gente confunde muito projeto político como se fosse só o Estado, só o governo, só o público. Não, nenhum regime político ele funciona, ele se organiza sem a legitimidade, sem o alvará do setor privado. É uma ilusão achar que tudo que acontece de corrupção, o setor privado não sabia que estava acontecendo. É uma ilusão. Muitas das vezes esses projetos são pensados juntos. Basta ver o tanto de empresário que tem na Câmara. O maior número de personagens na Câmara são empresários. Então não tem que construir essa ideia de que é só o Estado brasileiro. Não. O setor privado também é conivente com esse projeto político. Não à toa que muitos imobiliários em Brasília, muitas, ganharam muito dinheiro com especulação imobiliária, expulsando reintegração de posse, violência, diante daquelas pessoas que reivindicavam um terreno da cidade que eles mesmos construíram. Ou seja, eles construíram a cidade e foram expulsos da cidade que eles mesmos construíram. Então, a gente precisa olhar de forma mais séria sobre esses problemas do Brasil, no caso, né? Porque senão a gente vai continuar perpetuando essa contradição e achar que está tudo certo. Quando você falou sobre os empresários, aqui em Mato Grosso é em relação aos produtores rurais, né? Sim. A gente tem muito produtor rural, aí tanto quanto deputado estadual, federal, né? E eles não estão nem um pouquinho preocupados com a população. Sim. Nem um pouco, né? Eles estão preocupados, nem um pouco. Eles estão preocupados em relação às terras dele e cada vez mais produzir mais, independente de qualquer maneira. E a gente está vendo os problemas que Mato Grosso tem em relação à questão ambiental, né? E tudo mais. Então, e isso acaba entrando na questão da cidadania, realmente, né? Porque cada um faz, como você mesmo colocou, um projeto político. O projeto político de Mato Grosso está muito claro, né? Que é a questão rural mesmo. Não tem... a gente não vê outro segmento assim, né? É empresário, é produtor rural. Então, essa semana mesmo eu fiz um apanhado mesmo de vereadores, deputados estadual e federal, porque às vezes nem eu lembro quem eu votei, mas todos que estão lá nos representando, é difícil a gente lembrar de todos, né? Sim. Eu fiz um apanhado essa semana só para poder estar fazendo uma verificação para os estudos que eu estou fazendo, e aí eu falei, nossa, como assim? Né? E aí você tocou na questão do projeto político, me veio isso na cabeça. Sim. E galera, pode falar. Não, só pensar, o Brasil, acho que eu posso estar enganado, mas não vou falar número exato, mas está entre um dos países mais desiguais do mundo, né? Essa desigualdade não é à toa. E Mato Grosso também está um dos estados mais ricos e mais desiguais do mundo também, né? Do mundo não, do Brasil, no caso.
Só isso. Então, galera, a gente vai agradecer a todos que estiveram presentes, né? Eu vou mandar. Desculpa, coloquei no. É, a gente vai agradecer aí todos aqueles que estiveram presentes. Eu estou enviando aí mais uma vez, né, o nosso link lá para que vocês possam estar não sei falar, né? Eu vou falar de novo, né? Esse linkzinho aí, que se vocês podem acessar esse link e tá fazendo perguntas, né, sobre para o Rafael, para o Felipe, sobre as aulas que vocês tiveram de ontem, de hoje, né? E a continuidade dessas aulas vai ser cidadania, para vocês entenderem o que é cidadania, né? O que isso afeta, né? E depois nós vamos ter a aula de democracia, né? E são aulas bastante importantes, porque a gente precisa entender, primeiro, o que é ser cidadão e o que isso, o que tem nesse bolinho, vamos assim dizer, e aí para a gente poder também já começar a pensar principalmente na democracia, que é uma coisa que se tem falado muito, né, desde o ano passado, desde 2018, né, praticamente 2 anos, se fala muito a questão da democracia. Então é muito importante que vocês, principalmente da democracia, vocês estejam atentos às aulas, participem das aulas, tá? Para que vocês possam entender melhor que tem ligação, né, tem um elo de ligação entre cidadania e democracia, né, e mais ao final, como eu passei para vocês, né, nós vamos ter sobre os movimentos sociais, que também está ligado, né, e é muito, muito importante essas discussões, principalmente nos dias atuais que a gente está vivendo aí. E mais uma vez eu agradeço ao Felipe pela disponibilidade. Depois eu vou estar colocando o vídeo lá na nossa plataforma do YouTube. Vou tentar colocar do Rafa de novo, que ontem não deu certo. Eu vou tentar colocar hoje de novo, para que vocês possam acessar quantas vezes vocês quiserem a aula, tá? Ouvindo de novo. Acesse as nossas plataformas, as nossas redes sociais, que vocês sempre vão ser respondidos e atendidos. Quer despedir, Felipe, ou vamos encerrar mesmo já? Eu só queria agradecer a todo mundo que permaneceu. É muito difícil falar por um computador, parece que eu estou falando para ninguém, é muito estranho. Mas que bom que vocês gostaram, eu agradeço a todo mundo ali, a Elisa, o Jefinho, a Nath e tal. Muito obrigado por participar, a Natália também, o Rafa também, né? Agradecer o companheirismo de todo mundo e tal. E é muito bom estudar, pensar, elaborar discussões e estar compartilhando com vocês. Isso é muito importante para mim. É o que faz sentido para mim, na verdade. Se eu estudasse só para ficar para mim mesmo, não ia fazer sentido. Né? É para o público, né? Para educação pública, no caso. Né? Sim. Então, galera, valeu, obrigadão, até a próxima. Tchau, tchau.